Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são as principais estratégias que eu estou utilizando, que eu estou desenvolvendo, que estou me aperfeiçoando para ter o máximo de foco numa sessão de estudos, durante o período de estudos e tudo mais. Mas especificamente falando sobre uma sessão de estudos, então pode ser uma sessão de 45 minutos, de 30 minutos, de 1h30. Então, como é que eu estou fazendo agora para ter o máximo de foco nessas sessões? E, bom, eu resolvi compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Se você é um estudante iniciante ou já um pouco mais avançado, você sabe que para ter um aprendizado bem consolidado, um aprendizado verdadeiro, ter foco e concentração em uma sessão de estudos é essencial. E em meio a tantas distrações do mundo contemporâneo, ter estratégias para te auxiliar nesse processo, te auxiliar a conseguir essa habilidade, porque é uma habilidade, você tem que treinar, e quanto mais você treina, mais desenvolvido você fica, melhor você fica. Então, você ter estratégias é muito bom e eu vou compartilhar as minhas estratégias com vocês. E esses cuidados que eu estou tendo para ter um foco bem consolidado nas minhas sessões de estudos foram tirados desse livro aqui. É isso, então vamos nessa. A primeira coisa que eu faço antes de começar a estudar, na verdade, é definir exatamente aquilo que eu vou fazer. Eu sempre tive um certo problema de ser um pouco multitarefa, um pouco não, de ser realmente multitarefa. Eu queria fazer várias tarefas, então eu estudava um pouco, depois ia ver um vídeo, aí eu estudava mais um pouco, depois ia responder alguém. Então não é assim, você tem que determinar exatamente aquilo que você vai fazer e um tempo para aquilo. Então eu acho que esses são os pontos principais, assim, para você não começar uma sessão de estudos sem meio que saber o que fazer. Isso, é inadmissível, eu acho. Por exemplo, eu vou fazer uma lista de cinemática, e dentro dessa lista eu vou fazer 20 questões. Para determinar um tempo bom para fazer essa lista, você pode multiplicar o número de questões por um tempo específico. Por exemplo, eu acho que 3 minutos para cada questão é um tempo bom. Então você faz 20 vezes 3, dá 60 minutos. 60 minutos de sessão de estudo. Então, você sabe o que você vai fazer, que são as 20 questões de cinemática, e é só isso. Você não vai ver vídeo, você não vai fazer nada, você vai fazer as questões. Então, eu faço as 20 questões de cinemática em um período de 60 minutos. Se eu acabar antes, ótimo, perfeito. Mas se eu acabar um pouco depois e tudo mais, eu vejo o que eu errei, qual era um parâmetro melhor para ter sido usado e sigo em frente. Também não fico me culpando, eu deveria ter terminado em menos de 60 minutos. Não, também não é assim. Sabe, você vai aprendendo. À medida que você vai treinando, você vai aprendendo. Eu errei muito, agora eu acho que já estou acertando. Então eu encontrei que um tempo de 3 minutos por questão, dentro da física, é um tempo bom. Agora, biologia, que eu acho um pouco mais tranquilo para mim, eu já faço 2 minutos por questão. Então, você vai aprendendo aí. O segundo cuidado que eu tomo, fazendo parte dessa minha estratégia para ter o máximo de foco possível na sessão de estudos, é eliminar qualquer tipo de distração. Um dos meus principais problemas durante os meus estudos é o YouTube, exatamente o YouTube, assim. Eu sempre gostei de ver vários vídeos, até eram relacionadas aos estudos, algumas delas, mas outras tinham a ver mais com a música, com pregações, sei lá, sabe? Então, determine tudo aquilo que retira seu foco, sabe? Tipo, eu acho que o YouTube tira meu foco, o Instagram tira meu foco, o celular perto de mim eu fico achando que eu vou receber uma mensagem a qualquer momento, os instrumentos tiram meu foco, sei lá. Então você retire tudo isso que tira o seu foco, retire todas as distrações. Pode ter certeza que isso vai te ajudar a fazer aquilo que você determinou que ia fazer no primeiro passo, no primeiro cuidado. Um terceiro cuidado que eu tenho nas minhas sessões de estudo, nas minhas sessões de foco, é sempre estabelecer uma rotina. Então, poxa, antes de necessariamente iniciar uma sessão de estudo, eu pego um copo d'água, eu faço uma oração, eu dou uma meditada, eu respiro profundamente, gosto de fazer, como eu posso dizer, desafios comigo, sabe? Então, essa dinâmica de você se desafiar ao mesmo tempo, se dedicar a alguma coisa e, no final você consegue alcançar aquilo que você se comprometeu, é muito gratificante, é uma parada que vai meio que se retroalimentando, assim. Então, quanto mais você se desafia, mais você quer concluir os seus desafios que você se propôs. Quanto mais você fala que vai fazer e você consegue fazer, você meio que vai se animando com isso. Então é muito legal. Isso mexe com o sistema dopaminérgico do seu cérebro, que é aquele sistema que faz você querer buscar mais coisas assim que te animam. Então, invistam nisso. Outro cuidado que eu tenho é de entender que isso é um processo, sabe? Tipo, por mais que eu esteja estudando há muito tempo,
tem dias que eu vou conseguir estudar mais, tem dias que eu vou conseguir estudar menos, tem vezes que a lista de questão vai ser um pouco mais difícil e eu vou acabar demorando bem mais nela, tem vezes que vai ser mais fácil. Então, esse cuidado relacionado ao entendimento que você tem sobre o processo, que o foco é uma habilidade que você tem que treinar várias vezes, que você pode estar bem num dia, pode estar ruim no outro, esse cuidado é essencial para você ter uma ótima sessão de estudo, sabe? Você se autoconhecer mesmo, entender que às vezes você não vai conseguir estudar 1h30 de primeira, mas você vai conseguir 20 minutos, depois você vai conseguir 40, depois 60 minutos, depois você vai para 1h30, quase 2 horas. Então você entender que o seu foco pode variar ao longo do dia, ao longo da semana, é muito importante para que você não fique necessariamente frustrado com seus estudos, sabe? Então, ter esse cuidado com o autoconhecimento é muito importante. Outro cuidado que eu tenho é utilizar a tecnologia com sabedoria, né? Então, eu tomo bastante cuidado assim com o meu uso no Instagram. Eu até deixei de seguir umas páginas assim que me faziam perder muito tempo lá. Eu diminuí os meus acessos a alguns vídeos aqui do YouTube que de certa forma me ajudavam, mas me faziam perder muito tempo. E eu estou numa fase que eu preciso estudar bastante, né? Porque eu acho que vocês não sabem, eu nem falei aqui no canal, eu faço uma graduação já, e eu estou buscando entrar na medicina, então, tipo, meio que eu não posso mais ter essa liberdade toda com o meu tempo, assim, com relação a essas coisas que a tecnologia nos proporciona de modo rápido, né? Então, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, toma bastante cuidado com isso. Separa um tempo no final do seu dia ou um pouquinho entre as sessões de estudo que vai te satisfazer assim, mas sem muito excesso, né? Eu acho que esse cuidado com a tecnologia é essencial, porque se a gente está falando de um curso, né, como a medicina, que requer uma dedicação muito intensa, as tecnologias, outras coisas não podem te atrapalhar, né? Bom, para finalizar, eu acho que o último cuidado, mas não menos importante de longe, é o fato do autocuidado, né? Então, você cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, né, com exercício físico. Eu acho que eu nem preciso falar sobre exercício físico aqui, porque todo mundo sabe que é, essencial para você que quer ter um bom desempenho cognitivo, né? Então, o exercício físico, alimentação, diminuir refrigerante, é uma parada que eu luto muito, assim, para conquistar, né, diminuir o doce e tal. Então, eu acho que é um cuidado muito importante, né, cuidado com o exercício físico, alimentação, suas emoções também. Se você está cansado, assim, talvez você precise descansar mesmo e depois você volta a estudar, sabe? Tipo, o estudo, ele necessita uma certa dedicação, necessita estudar cansado às vezes, mas não é sempre assim. Então, se você está muito cansado, não está rendendo nada, então descansa. Eu acho que ter esse autoconhecimento é primordial, é essencial para ter uma ótima sessão, assim, de foco nos estudos. Então, recapitulando, primeiro é definir o que você vai fazer. Definir um período de tempo que você vai fazer isso. Estabelecer uma rotina, né? Então, estabelecer rituais antes do estudo. Respirar, meditar, orar, se alongar, não interessa, o que for melhor para você, né? No meu caso, eu gosto bastante de respirar fundo e eu fazer uma oração antes de estudar. Entender que a capacidade de desenvolver concentração, né, o foco, é um processo, né? Então é uma habilidade que deve ser treinada. Cuidado com as tecnologias, o autocuidado, né? Com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua saúde, beber bastante água. E eu sinto que todos esses cuidados podem te auxiliar, assim como me auxiliam bastante, a ter um maior foco dentro da sessão de estudos. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido claro, espero que eu tenha te dado boas ideias aí para você desenvolver a sua estratégia, né, para ter mais foco. E eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários se você tem dificuldades com isso, se isso te ajudou, se você tem outras dicas. Eu gostaria também que vocês me seguissem no Instagram e se inscrevessem aqui no canal. Eu estou gostando muito de fazer esses vídeos para cá. E eu tenho outras ideias de vídeos que estão em desenvolvimento ainda, eu pretendo fazer uns vlogs. Eu quero fazer um vídeo também de como a minha revisão que eu faço, né, nos flashcards por meio do Anki, e tudo isso virá aí nos próximos vídeos. E muito obrigado por você ter assistido, e é nóis, tamo junto.